Dando continuidade à entrevista da semana passada, no bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado é o monge Drimê. Logo depois, Céu Aberto e Dicas Estrelando. Não saiam daí. Dando continuidade ao segundo programa, com o monge Genkel Sandrimê, ele que é do signo de Aquário, tem a lua no signo de Libra e o ascendente em Capricórnio. Eu gostaria de saber, você deu uma palestra, que ministrou uma palestra, As Três Determinações Poderosas, não é isso? Isso. Quais são as três determinações poderosas? Estou dando um furo de reportagem aqui com ele. Então, as três determinações poderosas, eu comecei então explicando para a plateia que existe uma diferença entre desejo e determinação. Certo. Então todos nós queremos várias coisas e muitas vezes esses desejos ficam perdidos no meio da nossa rotina. Uma determinação é algo diferente. É algo que você pensa, entende onde você quer chegar e direciona o seu dia a dia para aquele objetivo. Então a primeira determinação poderosa é: eu vou ser uma pessoa mais feliz. Então isso não é algo que você simplesmente deseja, porque todo mundo deseja ser feliz. Então você precisa pensar: como eu vou construir essa felicidade? E aí eu convido então as pessoas a refletirem sobre as consequências das suas ações. Ou seja, como você vai ser uma pessoa mais feliz agindo e falando de forma descuidada ou negativa. Então essa é a primeira. Construa a sua felicidade através de ações físicas e verbais positivas. Você não precisa de um orientador para isso? Lógico que precisa. Não é? O orientador para isso chama-se Ensinamentos de Buda, tomado como conselhos pessoais os aspectos mais filosóficos. Como eu conversei com você dos bastidores, às vezes a gente tem aquela sensação que está mordendo o próprio rabo o tempo todo, achando que está fazendo a coisa correta, né? E precisa de um orientador para que mostre para você: olha, não é bem essa forma que você vai conduzir que você vai chegar a uma felicidade plena, ou ser feliz. Isso. No budismo a gente chama esse orientador da sua sabedoria, a sua própria sabedoria. Então a gente pode falar para o público de uma maneira geral, de uma maneira bem simples. Meio que assim, você acha que você vai conseguir ser uma pessoa feliz agindo displicentemente ou prejudicialmente? Não, claro que não. Então, é que me parece que tem muitas pessoas que não têm consciência que está agindo de uma forma errada com o outro, né? Ela está vendo dela, o ego dela, e não está vendo que isto afeta o outro também. Né? E essa é a diferença do desejo e a determinação. Se você só deseja ser feliz e prejudica o outro, esse seu desejo nunca vai ser satisfeito. Entendi. Agora, se você se determina a ser realmente uma pessoa feliz, vem com isso o compromisso de você ter um pouco mais de conhecimento das suas atitudes e se determinar, como eu falei, determinação, a agir de forma diferente. Aí talvez a próxima pergunta que você me faça é assim: mas como agir de forma diferente não tendo pensamentos construtivos? Então essa é a segunda determinação. Vou ser mais construtivo, ou seja, vou, através da prática de meditação, gerar um autoconhecimento e ter uma atitude mental mais positiva, sem tanta cobiça, sem tanta maldade, sem tanto desprezo, sem tanta atitude autocentrada. Então, isso exige um certo autoconhecimento, né? Agora, o grande lance é que, assim, todos nós, e essa é a terceira determinação, vou ser mais humano, né? Todos nós seres humanos, temos a capacidade de nos reinventarmos. Por mais difícil que isso pareça, diferente dos animais, que podem no máximo ser treinados, nós podemos parar, pensar na consequência das nossas atitudes e simplesmente nos reprogramarmos. E a gente tem aí, eu acho que vários exemplos maravilhosos de humanos que se superaram para o bem e que se superaram para o mal. Então a gente tem, na vasta gama das mentes humanas, pessoas que nos mostram que a mente humana pode se tornar o que ela quiser. Extremamente sofrida, dolorida e maldosa, e extremamente feliz, serena e pacífica. Então, eu acho que ao observar a raça humana, nós podemos dizer que tipo de humano, que espécie de humano eu quero me tornar. Uma pessoa feliz, serena e construtiva, ou uma pessoa displicente, egoísta, que está simplesmente criando um mundo pior para si e para os outros. Então, se a gente entender isso, nós vamos entender que temos a possibilidade, através do treino da mente, e aí, de novo, os ensinamentos de Buda associados à meditação,
permite esse trilhar interior que nos leva a linhas de pensamentos mais construtivos, que nos leva a atitudes mais acertadas. Essas são as 3 determinações: ser humano, construtivo e feliz, construindo um mundo feliz para si e para todos. E essa é uma questão que a gente tinha conversado nos bastidores e que eu realmente acredito. Se nós não construímos um mundo melhor para todos, não vai ter mundo melhor para ninguém. Eu tenho plena consciência disso. Verdade, verdade. Nesse processo de meditação, você precisa zerar tudo. Quando você está nessa meditação, tem que zerar a mente nesse momento? Perfeito. Ou ela tem que estar sempre em movimento, num pensamento? Isso. Eu acho avaliação. Que o tipo de meditação que a gente faz, na realidade, é uma meditação focada. Então, se você chama zerar, parar de prestar atenção em todos os outros fatores e focar no autoconhecimento, sim. Agora, nós sempre temos o que nós chamamos do objeto de meditação, que é essa determinação, esse sentimento, essa visão construtiva na qual nós nos concentramos a nível de sentimento mesmo, aqui no coração, onde está a nossa mente. Então, à medida que você se torna capaz de se concentrar nessa determinação, a gente fala muito isso no dia a dia, de coração, eu senti, eu estou sentindo. Então, na hora que você consegue suscitar e reter esse sentimento, naturalmente você transforma isso num bom hábito de vida. E eu posso te dizer que é verdadeiramente viciante você gostar de pensar, agir e falar com um coração em paz. Isso é inebriante, é espetacular. Lindo. Eu quero saber também a partir de que idade deve-se meditar no segundo bloco. Perfeito. Tá bem? Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 16 de maio os cursos de baralho cigano e também o curso de tarô. No dia 8 de junho, a excursão para o fenômeno do algodão. E no dia 10 de junho, o workshop Fisiognomonia e Metafísica Taoísta. Informações 13 3284 9714. O sacerdote Evandro Osho promove os seguintes cursos: Ifá, módulos 1 e 2, Origem Ancestral, Medicina de Ifá, Magias Africanas. Informações 13 3345 8190. O Odudua, Templo dos Orixás, promove, dia 6 de agosto, o Festival de Xangô e Orixás Femininos. Os eventos acontecem no Templo Odudua, em Mongaguá. Informações 11 3862 9256. Olá pessoal, meu nome é Leandro Rec Gêmeo, eu sou especialista em fisiognomonia e metafísica taoísta e vou estar aí dia 10 de junho aplicando um curso de fisiognomonia, né? A arte da leitura do rosto aplicada à saúde, aplicada à empresa, aplicada a vários ramos da sua vida. Imagine só, você que tem uma empresa, poder utilizar melhor os seus funcionários e harmonizar essa empresa para que ela possa crescer, para que todos possam trabalhar em equipe, trabalhar de uma melhor maneira e conseguir fazer isso render. Saber quais são as características inatas dos seus funcionários, a sua própria característica e as características adquiridas. E como utilizar isso para o seu benefício, para que todos trabalhem em equipe, para que vocês rendam mais e para que isso tenha mais harmonia dentro da sua empresa, dentro da sua casa, em qualquer situação você pode estar utilizando isso. Então você que está interessado, não perca, dia 10 de junho eu vou estar aí em Santos aplicando esse curso de introdução à metafísica taoísta. Grande abraço a todos e até junho. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é o monge Drimê.
Monge, antes de você me responder a pergunta que eu te fiz no primeiro bloco, sobre a partir de que idade pode se iniciar uma meditação, você tem um renascimento aqui, né? Esse mapa astrológico, esses dados de nascimento que ele me forneceu, diz ele que é um nascimento físico, mas você tem um outro nascimento, né? Que é o surgimento do monge Dreamer. É isso. Sim, perfeito. Interessante. Isso até nos remete a uma questão muito importante. Muitas pessoas me perguntam, por que precisa trocar de nome? Porque, na realidade, se nós pensarmos, nomes são rótulos, né? Então, a gente pode dizer assim, o nome leigo rotulava a intenção leiga e combinava com aquela pessoa que eu era até 10 anos atrás, quando eu decidi me ordenar. Foi 10 anos? Você está há 10 anos no... 9 anos e um pouquinho agora. Sim, há quase 10 anos. Abandonou toda a sua vida, do seu trabalho profissional, em função de se dedicar ao Centro Kadampa. Perfeito. Na realidade, eu tive essa boa fortuna, foi uma opção. Na nossa tradição, todo trabalho é voluntário, então vários monges trabalham também normalmente, mas na minha opção pessoal de vida, a ordenação estava combinada com essa vida absolutamente focada em ajudar as pessoas através da prática de meditação e a filosofia budista de uma maneira geral. E o ponto do mapa, que chama-se Roda da Fortuna, está no seu mapa, no setor das filosofias e dos estudos e conhecimentos superiores, junto com a Lua. Aí você fala da boa fortuna, tudo a ver. Que bom, que bom. Então eu tive a boa fortuna de, junto com a opção da ordenação, de focar o meu trabalho nisso. Então hoje eu posso te dizer que eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, em beneficiar as pessoas através da prática de meditação, né? O que não é nada de especial, assim, eu não acho que eu seja uma pessoa diferente de nenhuma outra. Tipo, eu acho que cada pessoa cumpre uma função social importante. A minha é ajudar todo mundo, a minha, como a do professor Milo, como a dos voluntários que movem a nova tradição Kadampa, que é uma tradição completamente feita por trabalho voluntário, então é uma interdependência muito grande. Então eu acho que a diferença minha para as demais pessoas é que eu faço isso 24 horas por dia, Entendi. 7 dias por semana, mas eu só faço porque várias pessoas ajudam. Então eu tive essa boa fortuna realmente de focar. Então, assim, eu tenho a boa fortuna de ser o monge Dreamer 24 horas por dia. Eu te perguntei sobre que idade pode iniciar uma meditação. Para saber, uma criança pode aprender a meditar? Lógico, nós temos um programa chamado Turminha Kadampa, que, aliás, diga-se de passagem, nasceu com grande sucesso aqui em Santos, né? Meditação para crianças, com a professora Carol, do Centro Budista Kadampa Lanrim, e que a gente atende aí prioritariamente uma faixa de crianças de 5 a 10 anos, né? Mas eu acho assim, uma criança com menos de 5 anos, talvez ela não tenha o entendimento ou raciocínio lógico suficiente para sentar e meditar. Mas na hora que ela vê os pais meditando, ou na hora que ela percebe aquele momento de paz dos pais, parentes e amigos, ela também começa a gostar, quase como uma brincadeira, de ficar quietinho durante algum tempo. Interessante. É bem interessante. Então, assim, não existe idade para começar a meditar. Eu posso te dizer que, na medida que a criança desenvolve uma linha de raciocínio, e aí eu acho que de 5 a 10 anos a gente tem visto que já tem uma resposta muito boa em relação a essa questão, ela pode praticar de uma maneira mais metódica. Agora, antes disso, ela pode praticar como um bom hábito, como uma brincadeira, seguindo os exemplos de pais e parentes. Existe alguma época do ano mais importante para vocês? Do tipo, como em outras filosofias, sim, né? Dia 25 de dezembro, Natal e tal. Para vocês existem? Provavelmente nos países de tradição budista, sim. Na nossa tradição, nós combinamos algumas datas onde nós fazemos preces especiais naquelas datas. Então, essas datas acabam se tornando datas fortes porque são datas que nós sabemos que as pessoas estão fazendo esse tipo de prática ao redor do mundo todo. Então, todo dia 8, por exemplo, nós fazemos nos centros budistas, Kadampa, uma prece chamada Libertação da Dor. Onde dia nós, 8 de todo dia 8 mês. de todo mês, aqui no Centro Budista Kadampa Lanrim, essa prece é feita e todos são bem-vindos. É uma prece feita na nossa tradição, na língua de cada país, onde nós reunimos condições mentais para ter boas condições de praticar e beneficiar os outros. E todo dia 10 e 25, também todos os centros budistas Kadampas, e aqui em Santos inclusive, todos mais uma vez bem-vindos, nós fazemos uma prece muito especial de 1h30 de duração, chamada Oferenda ao Guia Espiritual, onde nós reconhecemos o valor e a importância
de ter uma referência espiritual e de progredir na direção dessa referência, qualquer que seja o seu guia espiritual. Então todos são bem-vindos no intuito de perceber qual é a sua referência e desejar progredir na direção dessa referência. O que significa isso? Assim como nós copiamos os exemplos, por exemplo, dos mestres da música, dos papas da administração, os magos da filosofia, então nós temos pessoas que são espiritualmente fortes e exemplares, com as quais nós, por exemplo, temos vontade de nos conectar e nos tornar. Na nossa tradição, essa pessoa é o guia espiritual, e especificamente da nova tradição Kadampa, é um mestre plenamente realizado chamado Venerável Geshe Kelsang Gyatso. Então, todo dia 10 e 25 a gente se reúne, lembrando a importância do guia espiritual de uma maneira geral, especificamente no nosso caso, da presença de Venerável Geshe Kelsang Gyatso na nossa vida. Monge, como lidar com uma perda? Por exemplo, a perda de um emprego, né? Hoje parece muito comum, mas também a perda de um filho, ou a perda de uma mãe, de um pai. Esses são assuntos, veja bem, muito extremos para a gente falar, pode parecer, dada a gravidade do desafio, mas talvez a gente precise entender, na realidade, o que é um problema, né? Então, nós normalmente dizemos problema, tragédia, para os fatos da vida para os quais nós não estamos devidamente fortalecidos para enfrentar, preparados para enfrentar. Então, na realidade, lidar com essas situações é como lidar com qualquer situação desafiadora da vida. Se você tem uma mente serena, pacífica e construtiva, eu não estou dizendo que não vai doer, mas eu estou dizendo que você vai saber lidar com essa questão de uma forma serena e construtiva. Por exemplo, a perda de emprego, a perda de um ente querido, uma separação, são fatos inexoráveis da vida. A questão é que a gente vive todo aquele momento intensamente, sem em nenhum momento pensar, algum dia essa relação vai se extinguir. E quando ela se extinguir, qual vai ser a minha capacidade de lidar com isso de forma serena e construtiva? Eu quero saber até se existe uma meditação para isso. A meditação pode ajudar uma pessoa num quadro sério desses? Completamente. É lógico que aí você tem que entender o seguinte, na medida que você sofreu a perda e você busca uma ajuda, nesse momento, comparando com o treino físico, é como se você tivesse contundido. Então é muito mais importante que você medite e fortaleça a sua mente ao longo da vida. E aí isso vai ter uma outra relevância para você, né? Então, na hora que você tem uma perda desse porte, e se você nunca treinou a sua mente, possivelmente você vai ter mais dificuldade de encontrar na meditação um apoio para superar esse fato que já aconteceu. Agora, na medida que você medita e fortalece a sua mente ao longo do tempo, você entende que perda de emprego, separação e desafios da vida são fatos da vida. Sim. Nós chamamos normalmente de tragédias aqueles fatos da vida para o qual nós não estávamos espiritualmente ou mentalmente preparados ou fortes. Então, na hora que você tem uma vida espiritual, quer dizer, você treina a sua mente com meditação regularmente, todo dia com falhas, então, quando essas coisas acontecem, a sua própria serenidade, a sua própria paz, a sua própria sabedoria vai te ajudar a lidar com isso de uma forma bem mais adequada. Interessante. Existe algo que você pode ensinar para o telespectador? Alguma meditação básica, rápida, fácil, que ele possa fazer em casa, sozinho? Lógico, e vai ser uma alegria. Na realidade, essa não é uma meditação do ponto estrito da palavra, mas é uma forma de nós acalmarmos a nossa mente. Então, nós podemos usar uma cadeira mesmo. O principal ponto é manter a coluna ereta, mas sem tensão. Podemos repousar as mãos sobre o colo, abaixar um pouquinho o queixo, respirar normalmente pelo nariz, se possível, com a boca fechada, e os olhos entreabertos ou suavemente fechados. E durante alguns segundos, talvez no máximo 1 minuto, nós podemos nos concentrar no ponto sutil que o ar provoca uma sensação ao entrar e sair das narinas. Então, se nós conseguirmos nos concentrar nesse ponto, nós vamos estar reduzindo a nossa atenção das coisas externas e vamos desenvolver um estado mental neutro, porque a respiração é um objeto neutro. É melhor ter um estado neutro do que ter um estado negativo. Sem pensar em nada nesse momento que estiver? Na realidade, o seu pensamento, a sua atenção tem que estar focada na sua respiração. Você só observa a sua respiração.
E aí, como a respiração é um objeto neutro, o seu estado mental vai ficar neutro. É simples desse jeito. Monge Dreamer, quero te agradecer muito a participação no programa, muito, muito, muito. Adorei falar com você, muito obrigado por ter dado a honra de estar no programa para a entrevista. É uma alegria e, como eu falei para vocês, nós sempre ficamos felizes em poder levar um pouco mais de paz e sabedoria para as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu posso saudá-lo? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Felicidades, tudo de bom. A gente volta já já. A questão do comportamento ou da quebra do comportamento desejado dos condôminos, dos moradores daquele edifício, ela é tratada no regulamento interno. Isso pode propiciar multa por descumprimento da convenção, que pode chegar até 5 vezes o valor do condomínio. Mas o importante é saber o seguinte, desde que configurada a infração, é possível já enviar a multa junto com a cobrança do condomínio? A jurisprudência tem entendido que não se pode fazer isso, você tem que separar as coisas. Uma coisa é a obrigação condominial, que se vence a todo mês, e a outra coisa é você descumprir a parte da convenção. Nesse caso, você tem que comunicar aquele infrator, num primeiro momento. Se a infração for gravíssima e impedir com que as pessoas aproveitem o condomínio, poderá até ser aplicada de uma maneira direta, mas sempre vai ser submetida à Assembleia. Até a próxima. O Estrelando de hoje está terminando e a mensagem fica por conta do Monge Dreamer. Eu gostaria de deixar um convite para todas as pessoas, que é a vontade de construir um mundo melhor. Porque se não tiver mundo melhor para todos, eu acredito que não vai ter mundo melhor para ninguém. Com certeza. Adorei estar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.